Como Tu és tremendo, como Tu és maravilhoso, Senhor, sobre este lugar. Obrigado, Deus, pela Tua presença formosa e gloriosa. Obrigado, Pai, pelo Teu agir sobre as nossas vidas, pela oportunidade que o Senhor nos dá nesta manhã. Obrigado, Deus, obrigado, Pai, obrigado. O que seria, Senhor amado, de nós sem a Tua presença? O que seria de nós, Senhor amado, sem esse sol que brilha sobre nós, Pai? O que seria de nós sem o Teu agir? O que seria das nossas vidas, Pai? O que seria do ser humano, Pai amado, se ele não tivesse essa saída, essa porta, Senhor amado, que és Tu, porque o Senhor diz dentro da Tua palavra: eu sou a porta. E quando entramos, Senhor amado, por essa porta, Senhor, encontramos a cura, a libertação, a transformação, a renovação da vida, Pai. Encontramos bênçãos diante da Tua presença, Pai. Obrigado, Pai amado, por ter sido a porta por onde nós entramos e encontramos pastagem, encontramos alimento para a nossa alma, refúgio, refrigério. Encontramos, Senhor, a solução para todas as coisas, ó Pai. Encontramos em Ti, encontramos na Tua presença. Por isso nós estamos aqui para Te adorar em espírito e em verdade, Pai. E declarar sobre este lugar, sobre esta cidade, sobre esta nação, que não há Deus na terra semelhante a Ti, ó Pai. Não há nos céus, não há na terra, não há embaixo da terra, não há no mar, Senhor, um Deus semelhante a Ti, Pai. Como diz o profeta Isaías no capítulo 64, não há, Senhor, não houve um Deus semelhante a Ti, nem no passado, nem no presente, e nem haverá no futuro. Um Deus semelhante a Ti, ó Pai, que trabalha por aquele que nele espera. Nós esperamos em Ti, ó Pai. O nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Aquele Deus que não deixa vacilar o nosso pé. Aquele Deus que não cochila nem dorme. Oh, aquele Deus que o salmista disse: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? A resposta vem em seguida: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O nosso socorro está no nome do Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai. Obrigado, Deus, por esta rica manhã diante de Ti, Pai. Obrigado pelo momento do nosso louvor e adoração a Ti, ó Pai. Recebe, ó Deus, diante da Tua presença, que o nosso louvor suba como incenso suave, que o nosso louvor, Senhor, suba com aroma, Pai amado, que agrade as Tuas narinas. Pai amado, que esta fumaça nesta manhã venha agradando o Teu coração, ó Pai, e responde, ó Deus querido, a súplica da nossa alma, o desejo da nossa alma, do nosso coração, Pai, e transforma as nossas vidas, para que o Teu nome sobre este lugar e sobre cada uma das nossas famílias seja poderosamente glorificado, em nome de Jesus. Amém, Jesus, amém. Aplauda ao Senhor, aleluia. Aleluia. Os irmãos podem se assentar, aquele que estiver em pé. Aleluia. Um barulho santo. Amém. Um barulho santo. Tenho certeza que deve ter saído da porta esse som, né? Deve ter chegado até a porta. Louvo a Deus por esta manhã. Louvo a Deus pela sua vida. Louvamos a Deus pela vida da irmã Vilma, por mais um aninho que Deus concede a ela, né? Aí seus 30 anos, louvado seja Deus. Dizem que as mulheres não gostam que fique expondo a idade delas, né? Então, esses anos que Deus tem dado para ela, que o nome do Senhor sobre a sua vida seja glorificado sempre. Que Deus te conceda a graça, não somente da vida, mas te presenteie também, né? Em nome de Jesus. Para que o nome do Senhor seja glorificado, amém? Vamos para a palavra de Deus, João capítulo 4, a partir do verso 21. Convido você a fazer essa meditação nessa manhã.
João 4, a partir do verso 21. Eu quero fazer uma pergunta para você. Você faz parte da igreja que vai subir para o céu ou aquela igreja que está prosperando na terra para ficar por aqui mesmo? Amém? Hã? Deus é bom. Deus é bom. Já está vendo aqui eu já. Você está se preparando para isso? Nós estamos vendo muitas pessoas adquirindo muitas coisas. Deus não é contra a riqueza, não é contra você ter dinheiro, não é nada disso. O problema está sempre aonde você põe o seu coração. Se o seu coração está mais voltado para isso, ou para a glória de Deus, ou para aquilo que Deus tem. Esse aí que está o problema. O problema não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. Então tem muita gente que está conseguindo conquistar muitas coisas. Crentes que estão conquistando muitas coisas, mas é aquilo que o Senhor Jesus Cristo advertiu. Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tu tens para quem vai ficar? Porque ninguém leva nada, ninguém vai alcançar nada. Então você vai sair daqui só, nem o corpo você leva. Amém? Quem crê nisso, está escrito na Bíblia, nem esse corpo vai. Porque para encontrar com Cristo tem que ser transformado, não é de qualquer maneira. Então a minha neta ontem estava falando assim que ela teve uma visão, um sonho, que eu sumia. Que eu estava deitado assim perto dela, de repente a roupa fazia assim, murchava, ficava só a roupa. Depois um monte de brilhinho assim, subia. Eu falei, isso chama-se arrebatamento. Chama-se arrebatamento, significa o quê? Eu falei para ela assim, o nosso corpo vai ser transformado. Você vai estar na escola, nós vamos estar aqui, nós vamos subir, você vai subir e a sua roupa vai ficar. O carro do voo vai ficar, quem quiser ficar com o carro pode ficar, quem quiser ficar com tudo pode ficar. Por quê? Porque para lá nós não vamos levar nada. Então você se imagina, como a pastora estava falando, que ela quer ser arrebatada, ela não quer se morrer, tem que ser arrebatada. Então que o Senhor conserve ela e glória, né? Até a sua vida. Para quê? Para que isso aconteça. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que nada daquilo que nós conquistamos aqui vai junto com a gente. Nada. O que vai nos acompanhar são as obras. Essas obras estarão conosco lá adiante, vai nos acompanhar. Então o Senhor, naquele dia que nós nos colocarmos diante dele, ele vai trazer à nossa memória todos os acontecimentos aqui. Tudo aquilo que a gente fez, de bom, de ruim, tudo vai ser colocado ali. E vai ser um diálogo mais ou menos assim. Aqueles que não fazem parte, o Senhor vai dizer assim, apartai-vos malditos para o fogo que está destinado para Satanás e seus anjos. Mas para aquele que está com o seu nome escrito no livro da vida, ele vai dizer, vinde bendito do meu Pai, para o gozo que está preparado desde a fundação do mundo. Então, Deus tem tudo pronto. Então, lá na glória, nós não vamos chegar lá com aquelas malas de rodinha, levando bagagem, não vai ter nada disso. A única coisa que vai nos acompanhar são as obras. Amém? Então, é isso que vai valer lá. Então, alguém pode dizer algo contrário, pode dizer o que ele quiser, mas a Bíblia está dizendo isso, que nós seremos arrebatados, e nós subiremos nos ares para encontrar com Cristo, e nós não precederemos aqueles que já morreram, ou seja, aqueles que partiram com o Senhor, subirão e alcançarão, estarão com Cristo primeiro do que a gente. Amém? Nós não vamos ir antes deles. Então no arrebatamento vai ser assim, Jesus aparece nas nuvens, os mortos ressuscitam com o seu corpo transformado, sobe até Jesus, depois nós que estivermos vivos. Amém? Vai ser mais ou menos assim. E o que nós vamos fazer lá na glória? Lá é um santuário perpétuo, ou seja, para sempre. Lá é um lugar de adoração para sempre. E eu tenho dito isso e vou repetir. Por quanto tempo você aguenta adorar a Deus? Se lá não vai ter celular, lá não vai ter internet,
Lá não vai ter notebook, lá não vai ter tablet, não vai ter nada disso para distração. E nem rede. Não vai ter rede para ficar deitado, balançando, não vai ter nada disso. Lá é só adoração. Aqui seria um treinamento. Como é que nós estamos treinando? Como é que nós estamos de treinamento? Estamos bem? A gente aguenta 40 minutos. A gente aguenta 40 minutos com ajuda, né? Fernanda Brum, esse povo aí ajudando nós. Porque a idade vai chegando, a voz já também não aguenta, né? O organismo já não é mais o mesmo. O que paira sobre nós é a vontade. A mesma vontade de 30 anos atrás é a mesma vontade de hoje. Só que tinha que ter combinado. Ter combinado tudo. Mas que Deus faça como Ele fez com Caleb. Manteve ele saudável até os 80 anos, para ainda lutar por aquilo que Deus havia dado para ele. Que nós ainda, apesar do tempo que temos de crente, no tempo em Cristo, nós ainda tenhamos força para lutar, não somente por aquilo que é nosso, mas por aquilo que é do Senhor. Eu quero dizer para você que você é do Senhor, e nós lutamos por aquilo que é do Senhor, aquilo que Ele valoriza. Deus não valoriza carro, Deus não valoriza construções, casas, Ele valoriza pessoas. E o que importa para Ele é pessoas. Ele não vai salvar o carro, Ele vai salvar pessoas. Ele veio para curar pessoas, para libertar pessoas. Amém? Em nome de Jesus. Vamos estar lendo aqui João capítulo 4, a partir do verso 21. A palavra de Deus diz assim: disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Amém? Ou seja, Deus Ele conhece, Ele sabe o que Ele formou, Ele sabe do que nós somos feitos. Então, nesse diálogo aqui, há uma questão, por exemplo, qual é a igreja ideal dos dias de hoje? Qual é o lugar ideal de adoração? Qual é o salão ideal para você estabelecer uma igreja? Alguém aqui pode me dizer? Qual é o lugar ideal para a gente comprar? Qual um terreno que você possa construir um templo ideal para que o Senhor possa habitar? Alguma sugestão? Por exemplo, Salomão, ele construiu um templo, o melhor e maior e rico de todos os tempos. De todos os tempos. Amém? Repete comigo. O maior templo de todos os tempos. O maior templo de todos os tempos. Nem o que a Universal construiu tem a beleza do templo que Salomão construiu. Ninguém consegue fazer igual. Porque ele copiou o tabernáculo e ele colocou ouro ali dentro. E ele embelezou e ele deixou bonito mesmo. Ao ponto de 2 Crônicas 7:11 dizer assim, que tudo que Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa ele conquistou com êxito. E ele ofereceu mais de 120 mil animais em sacrifício para a consagração do templo. Então, se nós olharmos a riqueza de detalhes do templo construído por Salomão, ninguém vai copiar igual. Ninguém vai na face da terra. Ninguém vai conseguir. Por que não vai conseguir? Porque ninguém é rico o suficiente, ou tem animais o suficiente, ou tem um chamado suficiente para fazer o que ele fez. Ninguém vai conseguir fazer. E quando você olha para aquele templo
maravilhoso que foi construído, e volta para os dias de hoje, 2023, e observa o templo, o que foi que sobrou dele? Só uma parte da parede, que eles chamam de o Muro das Lamentações. Foi o que sobrou daquele templo suntuoso, maravilhoso que foi construído. E o que me chama a atenção é que por que Deus não conservou aquele templo, se o templo era dele? Se nós observarmos a história desse templo, Davi, no seu coração, no seu íntimo, ele disse: eu moro num palácio, e o meu Deus não tem lugar de repouso, então eu vou construir um lugar onde a glória de Deus possa repousar. Então, nesse desejo dele, Deus disse para ele: você não é digno disso, porque as suas mãos estão manchadas de sangue. Então Deus reprovou a ação de Davi na construção daquele templo. Agora eu sempre gosto de voltar lá atrás, quando Deus tira o povo de Israel do Egito, porque nós observamos que na história, nós vemos Moisés sendo gerado, foi colocado no rio e foi criado durante 40 anos pela filha do faraó. Ele foi um príncipe no Egito. Depois de ser príncipe no Egito, ele se envolve num homicídio e é condenado à morte, levado para o deserto. Então nós vamos dizer assim que quando o povo de Israel sai do Egito, são 430 anos de cativeiro. Então até que o nascimento de Moisés, passa-se aí 350 anos mais ou menos de cativeiro, de luta, de aflição. E a palavra de Deus diz que Moisés vai para o deserto, e depois ele sai daquele lugar, ele encontra o seu sogro, ele encontra a esposa, a vida dele muda, e passam-se 40 anos, ele já tem 80 anos, ele está apacentando as ovelhas. De repente ele olha para um monte, e naquele monte ardia em chamas, e ele gostaria de saber por que naquele monte, no topo daquele monte, ardia em chamas. E não foi a curiosidade que levou ele até lá, foi a atração de Deus que o levou a subir aquele monte, para ver como é. Porque a conversa de quem estava lá embaixo é de que hoje ele está bravo porque ele está trovejando. A voz do Senhor é como a voz de trovão. Então hoje ele está bravo. O que se ouvia era isso. Mas ninguém tinha tido intimidade ou ousadia para subir à presença de Deus e estar com Ele. Ninguém. Até que Moisés tomou essa decisão e subiu, e quando ele depara com aquela sarça ardente, uma voz do meio daquela sarça diz para ele: Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você pisa é lugar santo, é santuário, é lugar digno. Então tira a sandália dos seus pés, porque hoje, quando Moisés sobe, ele representa toda a humanidade, e Deus representando tudo que existe de bom na face da terra, no universo. Então ali é o encontro da humanidade com Deus Todo-Poderoso, e Deus comissiona a Moisés a uma missão: vai e liberta o meu povo. E depois que você libertar o meu povo, traga o meu povo a este lugar de adoração, porque eu quero me reunir com eles, aleluia. Eu quero estar junto deles, eu quero caminhar junto com eles. E a palavra de Deus diz que Moisés foi para o Egito, realizou o feito que Deus queria. Em 4 meses, Moisés traz o povo. Entre a saída dele daqui e depois, quando ele chega lá no Egito e tira o povo, leva 4 meses mais ou menos. E quando ele volta, ele sobe ao monte, porque era ali o lugar da adoração. Ele sobe aquele monte, ele busca a Deus, e Deus concede a ele os 10 mandamentos. E quando ele volta para o povo já havia se corrompido. Então Deus chama Moisés num diálogo e diz para ele: construa um lugar, um tabernáculo, aonde eu possa estar no meio do meu povo.
Por que Deus não poderia mais estar junto do povo? Porque o pecado do povo levaria todos à morte. Porque a presença gloriosa de Deus levaria todos à morte. Então precisava fazer todas aquelas barreiras. O santo tinha um lugar santo, depois vinha o santíssimo lugar, que era o lugar da presença de Deus, onde ninguém poderia entrar. Louvado seja Deus por isso. Mas Deus queria estar no meio do povo. Então Moisés construiu o tabernáculo, colocou, a gente chama de muro, cercado é um muro, mas eles colocaram um cercado em volta do tabernáculo. Deus deu as medidas, Deus deu o tecido, Deus deu a forma, a arca a ser construída, tudo que era necessário dentro daquele tabernáculo, porque a presença de Deus queria estar no meio do povo. O prazer de Deus era estar no meio do povo. Então coloca isso na sua mente nessa manhã. O prazer de Deus é estar contigo. O prazer de Deus é estar sobre a sua vida, é dirigir a sua vida. Deus tem prazer em conduzir a minha e a sua vida, para que o nome dele seja glorificado. Ele tem prazer nisso, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus diz que por causa daquele pecado, do bezerro de ouro, 40 anos se passaram. Aquela nação, aquele povo que saiu do Egito, de todos os que saíram, somente 2 entraram, Josué e Caleb. O restante, de 20 anos para baixo, para cima, todos morreram no deserto. Falei do templo de Salomão, falamos desse tabernáculo, e depois nós observamos assim que o templo foi construído, a glória do Senhor foi deixada de lado. Mas eu li um trecho ontem, aonde a palavra de Deus fala com Ezequiel, no capítulo 1, ele está junto a um rio, e naquele rio, ele está na beirada do rio sentado, porque o povo de Israel foi levado cativo, e ele senta na beira do rio. Os historiadores dizem que esse dia era o dia do aniversário de Ezequiel. Olha que coisa interessante. E a palavra de Deus diz assim, que ele está sentado e de repente ele vê uma visão. E naquela visão ele observa um carro, uma carruagem com rodas, com seres maravilhosos, angelicais, uma visão tremenda. E sobre aquela visão tinha um homem, uma visão semelhante ao rosto de um homem, e ali era a glória de Deus manifesta, e ele ficou assustado com aquela visão. Ele falou, mas é a glória de Deus, mas ela ficava lá em Jerusalém. Ela está aqui na beira do rio se manifestando para mim. A glória de Deus estava lá. O Senhor busca que Ele o adore em espírito e em verdade. Porque os sacerdotes, os homens que eram responsáveis pelo sacrifício, pelo louvor e adoração a Deus, abandonaram a Deus. Então a glória de Deus se afastou daquele lugar e foi se apresentar para o profeta Ezequiel no meio do cativeiro. O que eu entendo com isso? Que a glória de Deus, ela vai estar aonde estiver um verdadeiro adorador. Se nós estamos adorando a Deus em espírito e em verdade, é aqui que Ele vai estar. A glória dele será manifesta sobre a minha e sobre a sua vida, querido, em nome de Jesus Cristo. Porque ele apareceu numa visão para o profeta, era o dia do aniversário dele. Ele poderia entender assim, como que eu vou ficar feliz no meio do cativeiro, no meio da luta? Eu quero dizer para você que no meio da sua aflição, no meio da luta, Deus se manifesta. A glória dele surge na sua frente, para que ele mostre para a sua vida que ele é Deus. É ele quem está sob o controle de todas as coisas. É Ele que está no controle de todas as coisas. E a Bíblia vem nos ensinando que Deus sempre desejou estar junto de nós. Encerra-se o Velho Testamento. Passam-se 400 anos, vem o nascimento de João Batista. João Batista caminha pela terra gritando e anunciando: há de vir o rei, há de vir, uma luz vai brilhar nas trevas.
Aqueles que estavam em trevas, raiou para eles uma grande luz. Ou seja, Deus virá com a solução. Ele vai trazer uma luz no fim do túnel. Todo mundo chama de luz no fim do túnel. Eu digo que é sempre essa luz, Jesus, o autor e consumador da nossa fé e da nossa salvação. Ele vinha anunciando: após mim vem alguém muito superior, muito maior do que eu. Aleluia. Aquele que está perdido tem solução, porque Jesus é a solução. Ele liberta, Ele cura, Ele transforma, Ele faz milagres, Ele faz prodígios. Mas a discussão aqui era o lugar ideal para adoração. Pastor, você ainda não falou do lugar ideal para adoração. Eu quero dizer para você que Jesus, Ele veio para mostrar ao povo o prazer que Deus tem de estar no meio da sua criação. A Bíblia diz que Ele deixou o resplendor da sua glória. Ele deixou aquele esplendor, aquela maravilha que se manifestou ao profeta na beira do rio. E para habitar no nosso meio, o Verbo se fez carne. Ele habitou no nosso meio e proferiu palavras, ensinamentos, saídas. A Bíblia diz que raiou sobre ele o Espírito Santo, veio sobre ele o Espírito Santo. Ele é a nossa saída. Ele veio para transformar a nossa vida, a nossa família, para dizer para mim e para você: por mais difícil que seja, eu sou Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Por mais difícil que seja. Aleluia. Porque se você tivesse a capacidade para resolver os seus problemas, tenho certeza que você já teria resolvido. Não resolveu porque você não tem capacidade para isso. Chegou o momento em que nós temos que nos humilhar diante do Deus Todo-Poderoso e reconhecer que somos frágeis, fracos e incompetentes nas nossas ações. E entregar para Ele e dizer: Jesus, até aqui fiz eu, daqui para frente, toma conta de tudo. Aqui nós temos medo. Eu ainda falando com a Ana, ela falou assim sobre a Bíblia. Eu falei assim: você acredita que há 30 anos atrás eu tinha maior vergonha de andar com a Bíblia? Ela falou: não acredito. Eu tinha. Eu comecei a ir para a igreja e eu achava que todo mundo ia ficar olhando para mim e dizendo assim: agora fez tudo que fez, tudo errado e agora é crente. Que lindo. Então meu pai falava assim para mim: você não vai levar a Bíblia? Eu falei: não, guarda tudo na mente. Não guardava nada, era vergonha de carregar a Bíblia. Aí eu disse para ela: esse é o tamanho da minha Bíblia agora. Hoje tem crente que leva a Bíblia no celular. Você sabe por quê? Para não dizer que é crente. Não vem dizer para mim que não é mais cômodo. Não é, não. É porque depois o pastor vai dizer assim: abra a sua Bíblia. Você está com a Bíblia no celular. E depois que o pastor leu a Bíblia, você vai ficar no celular. E quem estiver olhando vai pensar: não, ele está lendo a Bíblia. Não está nada. Ele vai ficar no celular. Amém? Hã? Aqui não. Eu já vi tablet, notebook, é tudo coisa de púlpito de vidro. Eu já pensei assim, mas sabe o que muda? Nada, muda nada, sabe? Vamos colocar um latão. Não, esquece. O primeiro avivamento na Bíblia aconteceu no livro de Esdras. Quando Esdras chama o povo para o arrependimento. Avivamento significa arrependimento. O que adianta ficar pulando e não se arrepender de nada? Não adianta nada, isso não é avivamento. Avivamento é se arrepender de todos os erros que cometeu e não cometer mais. A Ana está ministrando na escola. As amiguinhas dela na escola sentam perto dela, já vieram dizer para ela assim: você não acha que você é muito nova? Você só tem 11 anos para ficar falando disso? Eu falei: qual é o problema? Aonde que está o problema? Porque ela quer transmitir aquilo que ela está recebendo, porque para ela está sendo importante.
Então, glória a Deus que nós façamos o mesmo, que a gente também transmita a vontade de Deus aos corações daqueles que necessitam, daqueles que buscam. Amém? Voltando ao templo, voltando ao lugar de adoração, nós queremos dizer assim que este é o melhor lugar. Outro vai dizer assim que o melhor lugar é a igreja grande, da parede preta. Eu vou pegar no pé, vou encher a paciência. Outro vai dizer que a Deus é amor. Outro vai dizer que é Adão. Outro vai dizer que é a presbiteriana, a batista. Sabe qual que é o lugar melhor de adoração, querido? Sabe aonde que é o melhor lugar de adoração? Não vou antecipar isso, não vou dar esse spoiler. Eu quero que você me diga qual é o melhor lugar de adoração. Se eu falar agora, eu encerro a mensagem. O caminho está certo. Muitas pessoas querem isso aqui, ó. Deus não está nem aí para isso aqui, ó. Ele não está nem aí para isso. Nem aí. Ele não quer saber de salão grande. Ele não quer saber de salão pequeno. Ele não quer saber de casa pequena ou casa grande. Ele não quer saber disso. Se ele quisesse saber disso, ele não enviaria o Espírito Santo. Se ele quisesse saber disso, ele não faria o que ele fez por nós. Amém? Alguém busca, vamos para o monte. Quem já ouviu essa expressão, vamos para o monte? Monte. Quantas vezes você já ouviu? Eu já recebi vários convites. Pastor, vamos para o monte. Falei, isso aqui é meu monte. Se eu quero me humilhar e me derramar diante de Deus, é para cá que eu venho. Quando eu preciso que alguém me diga do Senhor o que eu preciso fazer, é porque eu já não estou dando ouvidos para o que Deus está falando. Porque Deus fala comigo. Falando para Ana, eu disse para ela assim, Deus ministra o meu coração, Ele fala comigo, eu ouço uma voz. Como é que você ouve uma voz no seu coração? Mas Ele fala comigo assim. E ela disse, eu já ouvi também, irmão. Falei, nós estamos no mesmo caminho, eu quero ouvir a voz de Deus. Ele vai falar comigo aqui, ó, no meu coração. Se eu precisar que outro venha dizer para mim o que eu tenho que fazer, é porque nem eu estou servindo mais. Porque eu preciso de intimidade com Deus. E alguém vai dizer assim, é lá naquele monte, lá tem um Embu, tem um que vai aqui para Castelo, que tem uma churrasqueira embaixo. Vai lá no monte, depois embaixo tem a churrasqueira, depois você vai lá e ora, depois você desce e come. Ou seja, eu não vou saindo muito. Mas o problema, a gente não está lá. É como você passar por uma luta muito grande e decidir fugir, porque você vai querer solucionar a luta. Não adianta fugir. Por exemplo, em 2010 nós tivemos uma perda fatal na nossa família. A primeira coisa que a Néia disse, vamos mudar dessa casa. Não foi? Primeira coisa, não quero mais ficar aqui, porque aqui a gente vai ficar vendo tudo. Falei, nós vamos ter que vencer aqui, filho. Nós vamos precisar vencer aqui. Depois Deus vai preparar o dia certo para a gente sair. E foram 3 anos depois que Deus preparou a saída. E nós saímos de lá, nunca mais entramos lá dentro. Mas nós saímos 3 anos depois. Mas saímos com a nossa mente diferente. Nós conseguimos vencer aquilo que trazia dor para a gente. Então você imagina para uma mãe perder um filho, você vai trazer aquilo da sua memória para o resto da sua vida. Então amenizou a dor. Então vamos sair daqui. Então não adianta você sair correndo para fugir da dor que você está sentindo, porque a dor vai te acompanhar. Eu te aconselho, fica e luta. Fica e luta. Luta contra o valente que está se levantando contra a sua vida. Luta contra tudo aquilo que está vindo com força contra a sua vida. Se o diabo está se levantando contra a sua vida, é porque ele sabe do potencial que você tem para vencê-lo. No nome de Jesus Cristo.
Ele sabe que você vai incomodar muito ele, então ele quer ter o prazer de te deixar cativo, preso, sem libertação, para não incomodar o reino dele. Mas Deus tem o prazer de te libertar, de transformar a sua vida, para que você incomode o reino das trevas e ganhe almas para o Senhor e Salvador Jesus Cristo, para levar para o reino de Deus. Ah, pastor, mas eu não tenho força. Tem muita força. Vira para a pessoa que está ao seu lado, ou atrás de você, ou na sua frente, e diga: você tem força. Você tem força. Você tem força. Você tem força. Quer ver como você tem força? Vou eu provocar você para você ver se você não tem força. Aqui eu estou como pastor pregando. Mas se a gente parar aqui de pregar e tocar num ponto que você não gosta, vai falar: aí também não, né, pastor? Pô, eu estou aqui sofrendo com dor e agora você vem. Vai se levantar, porque você tem força. Às vezes o inimigo está querendo que você se ache fraco. Nós somos fracos diante do Senhor, contra Ele nós não temos força. Mas fortalecidos por Ele, nós podemos todas as coisas, porque é Ele quem nos fortalece. A gente sabe passar necessidade, a gente passa por luta, dificuldade, porque o Senhor é quem nos fortalece. E voltando ao templo, ao santuário, eu tenho um louvor que diz assim, que eu quero ser um altar para o Senhor. Altar é lugar de sacrifício. Santuário é lugar de morada. É um lugar onde o Senhor possa estar o tempo todo. Então quando você fala: Senhor, faz do meu coração o seu altar, é lugar de sacrifício. Você está sacrificando todo dia. Agora, quando você fala: Senhor, faça do meu coração um santuário para Ti, um lugar onde o Senhor possa sempre estar, um lugar onde morada, onde o Senhor possa habitar dentro do meu coração, faça esse altar, faça esse santuário, um lugar onde o Senhor possa estar. Jesus, ele é crucificado 40 dias depois da sua morte na cruz. A Bíblia diz que no terceiro dia ele ressuscita, caminha 40 dias ainda no meio dos seus discípulos, continua fazendo prodígios, milagres, maravilhas. Depois ele comissiona os seus discípulos e ele disse: eu vou subir para o Pai e vou clamar ao Pai que envia o Consolador. E quando ele diz isso, ele diz: eu vou enviar algo para que eu possa estar dentro de você. Aleluia. Um santuário, um lugar onde o Senhor possa estar. E a Bíblia diz que ele sobe aos céus, intercede ao Pai, e o Pai envia o Espírito Santo. Ele diz aos seus discípulos: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do poder de Deus. E eles foram para Jerusalém, permaneceram em Jerusalém, até que o avivamento, até que o Pentecoste aconteceu. As pessoas foram tomadas pelo poder de Deus. As pessoas viam línguas como repartidas de fogo, caindo sobre as cabeças, e cada um falando na sua própria língua. Mas eu entendo que eles entendiam o que todo mundo falava, e Deus, a partir daquele momento, começou a levantar os discípulos do Senhor Jesus Cristo para ir e pregar o Evangelho para toda criatura. E a Bíblia diz que só Pedro ganhou 5.000 almas por Jesus. Aleluia, aleluia, louvado seja Deus. 5.000 almas, na primeira pregação 3.000 almas se converteram ao Senhor. Na segunda, 2.000 pessoas se converteram ao Senhor. Depois disso, perseguição, palavra, prisão, vão trancar. Qual é o problema de você falar do amor de Deus e ver uma vida restaurada? Onde está o problema? Na Coreia do Norte, eles prenderam uma família inteira e condenaram à prisão perpétua por ter um exemplar da Bíblia em casa. E no meio da família tinha um bebê de 2 anos de idade. Condenaram um bebê à prisão perpétua porque tinha uma Bíblia. Aí eu pergunto: o que essas pessoas vê de tão ruim que a gente vê de tão bom?
A visão deles é que isso daqui atrapalha. Então a visão do diabo é essa: eles vão ficar pregando o evangelho e eles vão ter o conhecimento de Cristo, da salvação, da libertação, e isso não pode acontecer. Eles têm que ficar presos, cativos, humilhados, eles não têm nada. É isso que esses instrumentos satânicos têm. Mas só que nós temos o poder de Deus sobre as nossas vidas. Nós temos o Espírito Santo dentro dos nossos corações. Ele habita dentro dos nossos corações. Eu ainda brincando com a Ana, falei assim: eu quero fazer um desafio. O Lula está querendo instaurar isso no Brasil. Ele começou a falar mal da religião, ele falou mal da família, ele falou mal de um monte de coisas. Ele está querendo instituir isso na nossa nação. Ou seja, a igreja, para deixar de existir, você começar a falar mal do evangelho. Eu falei para Ana assim: eu desafio ele a parar na porta da igreja e enfrentar o Deus que eu sirvo, a saber se ele tem essa capacidade mesmo de enfrentar o Deus que eu sirvo. Porque se eu estou no centro da vontade de Deus, se a igreja do Senhor Jesus Cristo está proclamando no evangelho, segundo o que o Senhor diz dentro das suas escrituras, a perseguição virá, mas não prevalecerão contra a igreja do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não vai prevalecer contra a sua vida. Contra a tua tenda, ó Israel, não vale encantamento. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quem é a igreja? Não é a parede. A igreja é eu e você que caminhamos. O Senhor, Ele quer um santuário que se movimente, e nós nos movimentamos. E aonde você está, como templo do Espírito Santo, Ele está junto com você. Aleluia, Ele está no seu trabalho, Ele está na sua casa, Ele está na sua vida, Ele está no almoço, no café, no jantar. Ele sabe a dor que você sente, e Ele vai entrar com a sua providência, porque Ele é Deus. Aleluia, Ele é Deus, e se Ele é Deus, Ele vai agir. Deus, Ele não está preocupado com coisas. Deus não está preocupado. Eu ainda escrevi aqui: Deus não está em lugares, Ele está em pessoas. É simples. Muita gente, vamos lá porque lá é o lugar. Não é. O lugar ideal para Jesus habitar é dentro do seu coração. Abre a porta do seu coração, querida. Deixa Deus entrar. Diga: Espírito Santo, toma minha vida. Toma minha vida. Eu não tenho força. Seja verdadeiro, seja sincero: eu não tenho força. Eu não tenho força. Na minha conversão, na minha estupidez, na minha mente, eu disse assim: Senhor, se o Senhor existe, muda a minha vida. Muda a minha vida. Muda a minha história. Se o Senhor existe, Ele existia. Eu estou lembrando disso agora, uma noite, céu estrelado, eu acendi um cigarro e sentei assim, olhando para o céu, e disse assim: se o Senhor existe, muda a minha história. O que foi que Ele fez? Ele mudou. É difícil, o começo é muito difícil, como também a permanência. Para você permanecer no Senhor também é difícil. Porque você precisa ouvir um monte de asneira, você tem que ouvir um monte de porcaria, você tem que ouvir N situações. Até dizer assim: é melhor ouvir do que ser surdo. Você ouve um monte de asneira, mas você precisa se manter. Porque a dor de você se afastar daquilo que é do Senhor é muito maior do que aquela dor que você chegou. E a impressão que dá é que você nunca mais vai conseguir. Nunca mais. Mas o que Deus ministra no meu coração nessa manhã para dizer: você ainda não teve essa experiência com Deus. Porque se você tiver, é paixão mesmo. É coisa assim de se apaixonar. É coisa assim de você não desistir.
Eu lembrando, falando com a Ana ontem, eu falei assim dos milagres que Deus fez na minha vida. Falei, Jesus curou os meus pulmões de 3 pneumonias e de uma bronquite que já vinha há anos. Deus curou o meu estômago de úlcera gástrica nervosa. Eu consegui fraturar a perna em 3 lugares e hoje eu fico de pé para a glória do nome de Jesus. Eu fiz tanta coisa e eu olho hoje, eu comecei a numerar os milagres. Eu falei, nossa, aí eu virei para ela e falei, é por isso que eu não paro. Porque olha o que Jesus fez na minha vida. E eu quero dizer para você que Ele tem a capacidade de fazer isso na sua vida também. Amém? Ele tem a capacidade de realizar isso na sua vida também. Amém? Vamos nos colocar em pé, em nome de Jesus. Diga assim, Senhor, faça do meu coração um santuário para Ti. Um lugar onde o Senhor possa sempre estar. Amém? Em nome de Jesus. Um lugar onde o Senhor possa habitar. Aonde é fraqueza, Senhor, na minha fraqueza, manifesta o Seu poder e a Sua força, em nome de Jesus. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós Te louvamos, Senhor amado, por esta manhã diante de Ti, ó Pai. Nós engrandecemos o Teu nome, Te agradecemos, ó Pai, porque o verdadeiro lugar de oração, de adoração, está dentro dos nossos corações, porque nós o adoramos em espírito e em verdade. Aqui o Senhor separou um espaço para nós nos reunirmos como igreja, Senhor amado, mas a verdadeira adoração sai do fruto dos nossos lábios, de um coração contrito e quebrantado diante da Tua presença. Pai amado, nesta manhã, ó Deus, há pessoas, Senhor amado, aqui que ela não tem força, não tem mais força. Pai amado, mas eu quero clamar a Ti, que o Senhor seja a fortaleza desta vida, Pai. Que o Senhor glorifique o Teu nome intensamente sobre a vida dela. Pai amado, glorifica o Teu nome em todo o tempo. Senhor amado, não somente aqui, ó Pai, mas em todos os lugares por onde ela passar, aonde ela for, Pai. Se ela entrar num supermercado, ser com ela. Pai amado, se ela sair da sua casa para atravessar a rua, ser com ela. Pai amado, aonde ela estiver, Pai, segura na sua mão, ministra o seu coração nesta manhã, capacita ela, põe, Senhor amado, nos seus lábios um cântico para Ti, ó Pai. Haja um despertar nesta manhã, Pai, no seu coração, na sua alma e no seu íntimo. Pai amado, nós colocamos toda a sua família, nós colocamos os nossos familiares diante da Tua presença. Pai amado, glorifica o Teu nome sobre cada um deles. Salva, cura, liberta, transforma, em nome de Jesus Cristo. Nós, Senhor amado, é o que nós Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Jesus. Eu quero dizer mais algo. Quem aqui já costumou aí levar pessoas no médico? Quantas pessoas vão com você mais a pessoa que você está levando? Vai só você, não é isso? Às vezes é uma pessoa só de acompanhante, porque a família toda, todo mundo está ocupado. Essa hora não tem mais ninguém. É você, Deus e quem puder te ajudar. Se fosse uma festa de aniversário, quantas pessoas estariam junto com você? Um monte. O que eu quero dizer com isso? Que na nossa aflição não chega ninguém para ajudar. Só chega na hora da festa. Para a festa tem bastante gente. Agora, para essa batalha, não vem ninguém não. O que eu quero dizer para você é que Jesus, Ele está contigo em todo o tempo. Para te abençoar, para te conduzir, para te dirigir, para te estabelecer. Ele é na sua vida. Amém? Não olhe para as pessoas, olhe para Cristo, pois Ele é o autor e consumador da sua fé e da sua salvação. Amém?
em nome de Jesus. Amém? E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação no Santo Espírito de Deus esteja com a igreja vitoriosa de Jesus Cristo aqui reunida, e todos os irmãos digam amém. Está encerrado em nome de Jesus. Cumprimento seu irmão com a paz, Senhor. E por gentileza, não esquece da irmã Vilma, amém? Dá um abraço nela, não vai embora sem dar um abraço nela, em nome de Jesus, amém?